Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Chamados para o descanso. É o tema de hoje. Chamados para o descanso. Nossos versículos iniciais se encontram em Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão pela gravação, assistindo aí pelo link que receberam na rede social ou pelo nosso canal no YouTube, a gravação. Sejam vocês bem-vindos. Fica o meu convite para você se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho de se inscrever. Se inscreva, amado, é gratuito. Além de você se inscrever, marque o sininho para você receber todas as nossas notificações, tá bom? Quero também convidar você a vasculhar os links que estão embaixo do vídeo aqui no YouTube. Você abre o box de informações do vídeo, você encontra diversos links, sabe? São links maravilhosos, conheça todos. Em especial, eu te convido a conhecer a nossa livraria, onde você pode ler os nossos livros gratuitamente. Você pode ler em qualquer dispositivo, baixar, imprimir, fica à vontade. Todos os livros estão disponíveis aí. Também tem o nosso canal no Telegram. Entra no nosso canal, você recebe em seu celular todas as nossas informações, links, convites para transmissões, sabe? Todos os nossos estudos, tudo vai lá para o Telegram. Conheça o nosso portal também, nosso site, tá bom? Vasculhe aí, fique por dentro de todo o nosso material e conheça cada vez mais o Evangelho da Graça. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos apoiar, se você sente o desejo de fazer um apoio voluntariamente, então clica no link também aqui embaixo do vídeo, seja um semeador, tá? Fica a nossa gratidão já de antemão pelo seu apoio. Vamos ler então, abençoados, Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Aqui Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória ao Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus, povo santo de Deus, escolhidos do Pai, espalhados em todo o mundo, povo santo, selados com o Espírito Santo da promessa, mais do que vencedores em Cristo, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com toda sorte de bênçãos. Amados irmãos, nós vimos semana passada a respeito da importância do nosso chamado em relação a realizarmos aquilo que nos está proposto. É um estudo muito bom a respeito disso, e, obviamente, o link vai estar embaixo do vídeo no YouTube. Todos os nossos vídeos sempre tem um link do estudo anterior. Tá? Então, nesse que você está assistindo agora na gravação, você encontra o link do estudo passado, se você quiser conferir. É um estudo muito importante que fala disso, do que nos motiva, falou disso, né, domingo passado, o que nos motiva a cumprir o nosso chamado em graça. Né? O tema é a graça, o amor e a gratidão. Então, por termos amor a Deus e a sua obra, amor pelos eleitos de Deus, que são nossos irmãos, por termos gratidão ao Pai, nós exercemos aquilo que nos está proposto. A palavra diz que o Senhor preparou as obras boas de antemão para que nós andássemos nelas. Sabe? Então, o que isso significa? Que nós fomos salvos para cumprirmos estas obras. O sistema religioso traz um entendimento, que obviamente é errado, de que nós fomos salvos pelas obras. Ou fomos não, né? Eles dizem que nós ainda seremos. O que é mais herético ainda, porque sabemos que a salvação já foi concretizada. Os salvos, todos já são salvos, sempre salvos. Ponto. Isso já foi resolvido. Mas o sistema diz que ainda vai ser. E diz que só vai ser aquele que fizer a obra, aquele que jejuar, aquele que for fiel dizimista, aquele que subir o monte, sabe? E por aí vai. Então a igreja protestante aí, evangélica, seja qual for o segmento, tradicional, pentecostal, neopentecostal, não importa. Eles sempre dizem que é pelas obras, alguns até dizem que é pela graça, mas sempre tem um porém, né? Alguns dizem, tá? Alguns segmentos aí protestantes, até católico mesmo, eu já vi padre falando de graça. Então eles falam, não, é pela graça, mas
Sempre tem um mas, né? É pela graça. Porém, se você não for fiel dizimista, se você não jejuar, se você não tomar santa ceia, se você não fizer isso e aquilo, você não vai ser salvo. Então não é pela graça. Mas é assim que eles pregam. Então eles dizem que, na verdade, é por meio da sua obra. Então você tem que fazer boas obras. Além das boas obras, né, de fazer o bem, etc., você tem que cumprir as obras da lei. Eles dizem que são da graça, mas são obras da lei disfarçadas de obras da graça. Tá? Todo esse cerimonialismo religioso, todo esse paga-preço, tudo isso vem do Antigo Pacto. Tudo isso é inspirado no Antigo Pacto. É uma forma de ressuscitar o Antigo Pacto. Né? Eles dizem que as pessoas, então, são salvas por isto. Por essas coisas. Mas, na verdade, nós fomos salvos não pelas obras, mas para elas. Então, o Senhor nos salvou eternamente, né? O nosso espírito, nossa alma está salva da morte, o nosso corpo será glorificado. Estamos plenamente salvos. Só que o Senhor fez a salvação também, louvado seja Deus por isso. Ele fez a salvação se manifestar aqui, ó, no nosso entendimento. Né? Então, ele fez isso para quê? Para que nós fôssemos usados por ele em boas obras. Então, o que nos leva a fazer essas boas obras não é, ou pelo menos não deveria ser, no nosso caso em graça sabemos que não é para alcançarmos a salvação ou para buscarmos ser salvos, não é isso. Nós fazemos porque já somos salvos. Fazemos, então, pelo amor que temos a Deus, como eu já disse, o amor que temos pelos nossos irmãos que estão perdidos no engano, que estão perdidos no sistema religioso, que estão perdidos no ateísmo, nas filosofias humanas. Nós temos amor por essas vidas e queremos que eles sejam resgatados. Por isso fazemos de tudo, como Paulo disse, né? Usamos todos os meios para chegarmos a salvar alguns, como Paulo falou. Porque nós amamos os irmãos. Então amamos a Deus, amamos a sua obra, amamos os nossos irmãos e temos gratidão ao Pai. Então isso nos leva a ter obras, nos leva a praticar aquilo que nos está proposto. Só que, amados, também nos está proposto descanso. E parece contraditório, né? Mas, Cristiano, se eu tenho um chamado para as obras, que não são obras da lei, tá, amados? É sempre bom frisar isso. O nosso chamado para as obras não tem nada a ver com obra da lei, com rudimentos do mundo, esse tipo de cerimonialismo religioso. Não é isso, não são essas obras para as quais nós fomos salvos. Não. São boas obras, são obras verdadeiras do reino. É amar o próximo, é fazer o bem, é orar pelas pessoas, é levar a palavra para as pessoas. Isso é fazer a obra. Tá? Então, nós fomos chamados para isso, como eu acabei de falar. Só que também fomos chamados para o descanso. E o descanso é uma questão de obediência. Porque só descansa no Senhor quem obedece a sua palavra. Você vê a importância do descanso? Veja, o descanso aqui não é sinônimo de deixar de fazer o que nos foi proposto em termos de obras. Não confunda. Já que eu fui chamado a descansar, então não preciso fazer o bem, não preciso me preocupar com o próximo, não preciso levar o evangelho, não preciso... Sabe, as pessoas podem pensar isso. Já sou salvo mesmo, já sou abençoado, o Senhor já fez tudo por mim, e eu tenho certeza da minha salvação, não preciso fazer mais nada, eu tenho que descansar. Bom, de fato temos que descansar. Mas veja, o chamado ele é duplo. É um chamado às boas obras, como vimos semana passada, e nós fazemos por amor, por gratidão, etc. Mas é um chamado ao descanso. Então tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Ou seja, você tem que cumprir o chamado que Deus lhe deu, mas você também tem que descansar. Ora, esse descanso não é sinônimo de deixar de fazer as boas obras. Esse descanso é sinônimo, primeiro, de deixar de fazer obras da lei, porque o descanso é em relação a isso, e também descansar em relação à confiança em Deus. Como também nós vimos semana passada, a importância de confiar em Deus. Né? Então, vamos viver uma vida de equilíbrio. Fazer as boas obras que nos estão propostas, mas descansarmos no Senhor. Descanso, repito, é também uma questão de obediência. Então, vamos observar aqui mais uma vez os 2 primeiros versículos. Vou pedir a abençoada para colocar na tela aí de novo. Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Vejam só. Olha o que Jesus diz. Note que isso aqui
É um direcionamento de Deus. Ah, irmão Cristiano, mas aqui é Jesus de Nazaré. Claro, amado, é. Mas isso aqui não significa que não serve para nós. É sempre bom a gente ter isso em mente. Porque em graça nós defendemos que nós não temos que conhecer Jesus segundo a carne. Né? Aliás, não somos nós que defendemos. O Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, é que defendia isso. Nós apenas imitamos o que Paulo ensinou. Porque Paulo ensinou, nós conhecemos a Jesus como ressuscitado. Mas isso não significa necessariamente que eu tenho que abolir tudo que Jesus nos dias de sua carne ensinou. Não, eu tenho que filtrar. Eu tenho que entender o que Jesus, na época da sua carne lá, ensinou. Eu tenho que entender se aquilo serve para o novo pacto ou se aquilo dizia respeito apenas aos judeus, apenas à lei. Tá? Porque Jesus de Nazaré esteve debaixo da lei, vocês entendem? Mas com os olhos iluminados, a gente consegue observar e entender o que serve para a graça e o que não serve. Aqui no caso serve muito. Porque essa frase de Jesus aqui é graça. Tomai sobre vós o meu jugo. Amado, você vê o que Jesus está mandando? O que Jesus estava dizendo ali? Para os judeus que o estavam ouvindo ali. Olha, vocês têm dois caminhos. Ou vocês mantêm sobre o lombo de vocês o jugo da lei, dos mandamentos de homens, no caso ali, né? Todo esse peso religioso que o sistema judaizante, né, colocava nas costas do povo ali, ou vocês mantêm aquele jugo. O jugo era uma peça de madeira, né, que Jesus usa essa figura porque o jugo era uma peça de madeira que se colocava em cima do boi para ligar os bois às carruagens, às carroças, né? Então o boi ou o cavalo, ou quem quer que seja, qual que seja os animais, né? Geralmente, no caso o boi ou o cavalo, eles estavam ligados a uma carruagem ou a uma carroça para carregar peso, correto? Então, a peça que ligava o animal à carroça era o jugo. Então, Jesus usa essa figura. Tomai sobre vós o meu jugo, porque vocês têm o jugo da lei. Você tem o jugo dos escribas e fariseus, no caso, no contexto aqui. Né? Os escribas e fariseus colocam o jugo sobre vocês. Eu digo para vocês, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, tire o jugo dos escribas e fariseus e coloque o meu, de Jesus. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus está dizendo, sejam meus imitadores, sejam mansos como eu sou, sejam humildes como eu sou. Aprendam de mim. Então, quais são os dois versículos, os dois ensinamentos que nós observamos aqui? Primeiro, temos que tomar o jugo de Jesus. Contextualizando para os nossos tempos atuais, tomar o jugo de Jesus, assumir esse jugo, é você abrir mão do legalismo, como nós abrimos, do sistema denominacional, como nós abrimos, e colocarmos o jugo da graça. Então, nós hoje que somos guiados pela palavra da graça, nós já assumimos o jugo de Jesus. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Se você não tomar o jugo de Jesus, abrindo mão do sistema religioso, você nunca vai conseguir descansar. Tá? Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, são dois passos. Assumir, no caso, no nosso contexto atual, assumir a graça e aprender. Olha aí, amado. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós já assumimos a graça e estamos aprendendo. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E achareis, olha aí, descanso para a vossa alma. Olha aí, amado. Quando você assume o jugo de Jesus e quando você aprende do Senhor, no caso, em nosso contexto, se refere a aprender a palavra da graça, você consegue descanso. E aí Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O chamado para a tua vida é assumir o jugo de Jesus. É descansar das obras religiosas. Aqui no contexto de Mateus 11, eles estavam debaixo da lei, mas além da lei, além do espírito da lei que deveria ser cumprido, havia todo o jugo pesado dos escribas e fariseus. Todos aqueles mandamentos de homens.
Então Jesus disse para os judeus ali, olha, vocês têm que assumir o meu jugo é suave. Vocês têm que aprender de mim, ou seja, vocês têm que ouvir o que eu falo. Quem aprende de mim, quem assume o meu jugo, vai descansar. Esse é o chamado para o povo do Senhor, é descansar. É assumir o jugo suave. Isso aponta para quê? Não aponta para a graça? É ou não é muito fácil você relacionar a suavidade que Jesus faz menção aqui com a graça? Obviamente que é muito fácil relacionar. O jugo suave é a graça e o fardo é leve. Por que o fardo é leve? Porque nós carregamos um certo fardo, mas ele é leve porque o fardo principal quem carregou foi Jesus na cruz. Percebem isso? Então meu fardo é leve. Amados, entendam uma coisa em nome do Senhor Jesus. O descanso que nos está proposto, e nós já temos que assumir, nós que estamos em graça, já assumimos, não é um dia de 24 horas. Tá, existem muitas não, mas algumas denominações aí do sistema religioso que eles fazem as pessoas viverem nesse jugo pesado, de guardar um dia literal de 24 horas, em função dos 10 mandamentos, da Torá. Tem um sistema da Torá aí, né? Que você tem que guardar o sábado. O sábado é o quê? É o Shabat, né? Ele é o quê? Ele começa sexta-feira à noite, no pôr do sol de sexta-feira, e vai até o pôr do sol de sábado. Ou seja, 24 horas onde você não pode trabalhar, não pode exercer isso e aquilo, você tem que ficar só dedicado, né, à religiosidade, vamos dizer assim, né? Você não se dedica a outras coisas, você descansa. Então, as pessoas vivem hoje baseadas nisso, algumas pessoas, né, como os adventistas do sétimo dia, e alguns aí que defendem que a Torá tem que ser cumprida ainda, as pessoas estão presas nisso. E esse povo da Torá, eles adoram dizer, não, que a Bíblia está errada. O apóstolo Paulo ele não era contra a Torá. Olha, amado, você tem que riscar, então, quase tudo que Paulo escreveu. Né? Porque o apóstolo Paulo ele faz referência a algumas coisas da Torá. Por que ele faz referência? Muito porque Paulo estava escrevendo também para judeus. O Paulo era apóstolo dos gentios? Era. Mas o Paulo tratava com muitos judeus também. As igrejas elas eram compostas, muitas vezes, de judeus e gentios. Algumas das igrejas ali eram híbridas, por assim dizer. Havia não-judeus e judeus. Então, muitas das vezes, Paulo citava coisas da Torá como direção, até para que os judeus que estavam ali pudessem ter uma facilidade para entender. Vocês estão compreendendo, amado? Uma coisa é você pegar referências na Torá, falando para judeus que tinham costume de seguir os mandamentos. Vocês estão compreendendo? Você usar aquilo como uma linguagem, como uma ponte para os judeus entenderem a graça. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver a Torá literalmente na letra. Abençoados, o dia, no caso, não é então 24 horas. Nosso dia é o Senhor. É, portanto, um absurdo você querer viver isso na letra. Entende? Você querer viver isso obrigatoriamente ao pé da letra na Torá. Amado, o eleito de Deus não pode se envolver com isso. Vamos ver aqui? Olha só que tremendo. 2 de Coríntios, capítulo 3, vamos ler do 6 até o 9. Olha só que interessante essa passagem. 3, 6. O qual, Deus, né, no caso, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha só o que Paulo está falando. O Senhor nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento. Agora veja, amado, o que está sublinhado aí? Não da letra. Opa! Pegou aí ou não? Não da letra. O sistema adventista, todos que guardam sábados, que guardam Torá, esse povo está na letra. Mas olha o que o Paulo está dizendo. O Senhor nos fez ministros de um novo testamento. Esse testamento novo, que nós sabemos que é a graça, ele não é da letra. Está vendo aí? Mas do Espírito.
Você se lembra que eu acabei de falar, agora há pouco, que nós somos guiados pelo Espírito? Pegou, né? Ou você é guiado pela letra, ou você é guiado pelo Espírito. Na nova aliança, somos guiados pelo Espírito. Então, esse testamento ao qual nós estamos submetidos não é da letra. Então, marque bem isso aí. Somos ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A letra mata. E o Espírito vivifica. Amado, a letra mata. Você quer basear a sua vida na letra da lei? De Torá, de 10 mandamentos? Na letra? É isso que você quer? Letra mata. A letra mata a sua vida, mata o seu conhecimento. Destrói a sua relação com Deus. Você tem que estar baseado no Espírito, não na letra. Agora veja, versículos 7 e 8. Olha o que o apóstolo fala aqui. E se o ministério da morte... Amado, vamos lá. O que está escrito aí? Lê comigo aí com calma. Ministério de quê? Diz aí você que está na sua casa assistindo, você que está pela gravação. Diz aí, ministério de quê? Da morte. Agora veja o que está sublinhando aí. Gravado com letras em pedras. Eu lhe pergunto, você que está aí, o que foi gravado com letras em pedras? Não foi a Torá? Não foram os 10 mandamentos? Sim ou não? Paulo diz que é o ministério da morte. E se o ministério da morte, gravado com letras, a letra mata. O Novo Testamento não é da letra. Você acabou de ler comigo. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, porque veio naquela época, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui? A glória da lei foi transitória, ela tinha que passar. Era transitória, não era eterna. Pegou? Aí ele pergunta, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito, a nova aliança, a graça do Senhor é de infinitamente maior glória. A glória da lei veio com Moisés, que foi gravada com letras em pedras, mas era o ministério da morte. Gravado com letras em pedras. Você viu aí, ministério de morte. O ministério de glória transitória. Alguns dizem que é eterna. A Torá é eterna. E aí? É transitória ou é eterna? Bom, eu quero acreditar, prefiro acreditar na palavra do Senhor. Para mim era transitória. Teve glória? Teve. Foi importante? Foi, mas foi um ministério de morte. Agora veja, não foi só de morte não. Versículo 9. Vejam aí. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, ministério de quê? Ah, você quer viver na Torá, é? Você quer guardar sábado de 24 horas? Você está debaixo de um ministério de condenação. É o Cristiano França que está inventando isso? Porque o povo fica na internet aí, que esse Cristiano França inventa. Esse pessoal que prega a graça, esses pregadores da graça, tudo inventa. Inventa? Está aqui escrito. Ministério da morte gravado com letras em pedras. Aí Paulo diz, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então a graça, a nova aliança, é o ministério do Espírito e da justiça.
Então não faz sentido você guardar um dia de 24 horas para cumprir uma Torá do Antigo Pacto na letra, porque letra não existe mais para nós. Nós vivemos pelo Espírito, não pela letra. Entende? O nosso descanso é o Senhor Jesus. O nosso sábado, o nosso Shabat é todo dia. Mas Cristiano, a Bíblia diz que o Shabat é perpétuo, é eterno. É eterno sim, ele é Jesus. Nosso descanso é eterno, estamos nele todos os dias. O 7º dia já é uma realidade para nós, é eterno. Todo dia para nós é 7º dia. Todo dia para nós é sábado. E nós guardamos esse sábado aqui no Espírito, onde Cristo habita em nós. Não é um dia literal de pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro. É todo dia. Gálatas 3:10. Isso é um clássico da graça, né? Mas é bom ler para frisar, principalmente para o irmão que é novo na graça. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, e alguns dizem que obras da lei aqui, a obra da lei eram só alguns mandamentos de homens e tal. Não, obra da lei é obra da lei. Eles querem dizer o seguinte, a Torá está fora disso aqui. Obra da lei eram só as cerimônias. Não, lei é lei. Você viu? Você acabou de ler comigo, o Ministério da Morte gravado com letras em pedras. Então não me venha com essa. Obra da lei, obra da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de bênção. Não, de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O primeiro livro da lei foram as tábuas da lei. Não me venha com... a Torá fica separada aqui. Não, não tem nada separado, não. A letra mata. E o primeiro livro da lei foram aquelas tábuas lá. Ministério da morte e da condenação. Não por acaso, o apóstolo Paulo dá um puxão de orelha nos Gálatas, porque eles estavam voltando a guardar dias. Gálatas 4, versículos 10 e 11. Guardais dias. Olha aí. Olha o que Paulo está falando. Ô Gálatas, vocês estão guardando dias. Vocês estão dando ouvidos para esse pessoal da Torá aí. Hein, Gálatas? Vocês estão dando ouvidos aos judaizantes, guardando dias e meses e tempos e anos. Paulo está falando não só do sábado, mas das festas da lei, né? A lei tinha festas mensais, anuais e por aí vai. Então, os Gálatas estavam começando a observar aquilo tudo. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha o puxão de orelha. O meu receio, Gálatas, é que eu trabalhei à toa. Eu lutei por vocês, eu ensinei a vocês o evangelho da graça, eu fundamentei esta igreja em graça e vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos. Irmão. Está escrito, filho. Nós vivemos o que está escrito. Não, a graça não chegou à nossa vida em vão. Quase tinha chegado lá para os Gálatas, né? Eu acredito que com essa carta os Gálatas passaram a dar ouvidos a Paulo de novo. Mas eles estavam lá guardando dias. Amados, o nosso chamado é vivermos unicamente pela fé. Viver pela fé, acima de tudo, tem a ver com confiar em Deus? Claro que tem, a gente vai falar disso de novo, mais uma vez. Mas viver pela fé, acima de tudo, é você não viver pela lei. A fé e a lei, as obras da lei, isso inclui a Torá e todos os mandamentos, elas se opõem. Tá? A fé está de um lado, a lei está do outro. É água e óleo. As pessoas aí tentam fazer uma emulsão hoje em dia, né? Porque a emulsão ela mistura água e óleo, né? Então eles fazem uma emulsão e misturam hoje água e óleo, lei e graça. É um absurdo lamentável. Não tem que fazer emulsão nenhuma. Lei e graça são separados. É água e óleo que naturalmente não se misturam. Ou você vive na lei,
em obras da lei disfarçadas de obras da graça, ou você vive 100% na graça. Gálatas 3, mais uma vez, Gálatas, né? 3, versículos 11 e 12. Vamos lá. É evidente que é óbvio, é claro, né? Que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Olha só, queridos, porque o justo viverá da fé. Está vendo? A fé e a lei se opõem. Se você vive na genuína fé, você naturalmente abre mão das obras da lei, da Torá, de 10 mandamentos, de tudo isso. Ah, mas irmão Cristiano, você não tem que seguir os 10 mandamentos, então eu posso matar, eu posso fazer. Amado, os mandamentos de Deus estão no seu coração, não estão mais na letra. Você não precisa de uma letra escrita numa tábua de pedra para te dizer o que fazer ou não. Você tem a sua faculdade exercitada para discernir o bem e o mal. Não é o que diz lá a palavra em Hebreus capítulo 5? Que os que têm as faculdades, a mente, né, exercitada, sabem muito bem discernir o bem e o mal. Então você não precisa de mandamento numa letra. Perdão. Vocês não precisam de um mandamento escrito na letra, uma tábua de pedra. Não, os mandamentos estão na tábua do coração, por assim dizer. Então nós vivemos da fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Repita, a lei não é da fé. Mais uma vez, a lei não é da fé. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quer viver pela lei? Então viva, mas é um ministério de morte e de condenação. Então, um descanso não é um dia de 24 horas. O Shabat não é um dia de pôr do sol, de um dia ao pôr do sol do outro. O Shabat hoje é Cristo. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, ele é o nosso 7º dia. E obedecer Jesus te leva ao descanso. Só descansa quem obedece. Quem não descansa, e que infelizmente a maioria aí que está debaixo do sistema não descansa. Não descansa, porque é obra da lei em cima de obra da lei. É assim que esse povo vive. O povo diz que vive na graça. Assim como eu dizia. Porque eu passei 20 anos, né, amado? Debaixo da obra da lei. A minha esposa passou tantos anos também. Hoje, 2 abençoados deram um testemunho aqui, antes de iniciarmos o culto e nosso bate-papo aqui. O abençoado, o pastor Elcio, disse que ele viveu 70 anos debaixo do sistema religioso. Outra abençoada disse que viveu 40 com o esposo. 40 anos. Então, eu particularmente vivi 20 anos. E dizia que vivia na graça. Graça nada. Era obra da lei em cima de obra da lei. Isso é maldição. Nós temos que viver por fé. Descansar. Então, quando a graça foi revelada e que as obras da lei saíram da minha vida, eu passei a entrar no descanso. Isso é obediência. Veja só o descanso prometido. Aquele descanso prometido lá para os israelitas, que foram atravessar o deserto, aquele era um descanso profético. Ele se cumpriu na nova aliança. Hebreus 4, do 1 ao 3. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Lembre-se que aqui Paulo está escrevendo para hebreus, hein? Ele está usando essa linguagem aqui, relembrando a questão lá dos israelitas, para fazer, mais uma vez, né, uma metáfora, um paralelo ali com a graça. Tá? Por isso que Paulo usa aqui, porque os hebreus, obviamente, eram catedráticos nessa história, né, dos israelitas e tudo mais. Fazia parte, né, do dia a dia deles essa história aqui, e da religião deles e da vida deles. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Porque, veja bem, aqueles lá falharam, né, os israelitas. Eles falharam, por quê? Porque eles receberam a boa notícia da terra prometida e não creram. Foram infiéis com tudo que Deus fez lá. Versículo 2, vejam só.
Aqui Paulo está, mais uma vez, como eu digo, fazendo um paralelo, usando como metáfora o que aconteceu lá. Pois as boas novas foram pregadas a nós, tanto quanto a eles. As boas novas que eles receberam lá foi em relação à terra prometida. Aí Paulo faz aqui uma metáfora, né? Vocês estão recebendo agora, hebreus, as boas novas. No caso aqui no contexto é o evangelho da graça. Tá? Então nós recebemos as boas novas, eles também receberam lá boas notícias. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha o que Paulo está falando aí. Eles não creram na promessa de Deus lá do descanso. Versículo 3. Aí, olha aí o que aconteceu com eles. Pois nós, os que cremos, olha só que palavra bonita. Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Olha, amado, aquele descanso que foi prometido lá para Israel naquela época, eles não creram, mas nós hoje que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Ou seja, a obra já estava concluída, Deus já estava no descanso profético, mas Deus disse, nesse meu descanso vocês não vão entrar. Eu jurei na minha ira. Por quê? Porque eles não creram. Percebe? Perdão, amado, perdão. Então eles não creram. Não acreditaram. Foram desobedientes. Não entraram no descanso. Percebe que descansar é uma questão de obediência ao Pai? Entende? Abrir mão de obra da lei é obedecer a Deus. Está escrito aí. Nós que cremos, nós que obedecemos, porque os israelitas lá não obedeceram, mas nós obedecemos, nós que cremos, nós entramos naquele descanso. Porque Deus prometeu para eles, né? Jurou para eles, jamais vocês entrarão no meu descanso. Porque vocês não creram. Então Paulo faz aqui um paralelo maravilhoso. Ou seja, crer é entrar no descanso, é abrir mão das obras da lei, de toda a religiosidade. Aí veja o versículo 10, Hebreus 4:10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, aquele que creu, que é o nosso caso, creu na graça, creu no Evangelho, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Olha aí, amado. O chamado é esse. Você crer para entrar no descanso. Nós que estamos na graça, graças a Deus, Pai amado, nós já estamos no descanso. Louvado seja Deus pelo descanso da graça. O descanso, como Jesus falou, da alma. Achareis descanso para a vossa alma. Amado, não tem descanso maior para a nossa alma do que estar debaixo da graça. Porque você conhece a sua posição em Cristo. Você sabe quem você é, quem você foi antes da criação do mundo, quem você será. Por quê? Porque você é filho de Deus, sempre foi e sempre será. Então você sabe que você é um abençoado, filho de Deus, eleito, selado por Deus com o Espírito, que Deus te ama e sempre te amou. Entende? Você sabe que não tem que viver em religião. Você tem que cumprir só as obras que Deus preparou de antemão, não as obras da lei, não mandamentos de homens. Isso é descanso na alma. É não ter medo de perder salvação, não ter medo de ir para um suposto inferno de fogo. Não tem descanso maior do que esse. Eu vivi apavorado, com medo de Jesus voltar, supostamente, né? Como eles estão esperando até hoje, Jesus vai voltar ainda, meu Deus. E quando ele voltar, eu posso ficar. Imagina que desespero, eu vivi nisso. Eu sei o que é isso. Desde criança eu vivi apavorado com Jesus voltar. Quando eu via algum fenômeno climático na Lua, aconteceu isso. De vez em quando a Lua fica meio avermelhada, né? É um fenômeno climático, né? Então a pessoa vê, é uma coisa atmosférica e tudo mais. Tem toda uma explicação científica. Então, uma vez eu era criança, eu vi a lua ficar meio avermelhada, eu achei que era o Apocalipse. A lua de sangue, Jesus vai voltar, eu comecei a chorar. Hoje eu acho graça disso, mas na época foi desesperador.
E muitos estão hoje aí, não, que Jesus vai voltar, eu estou com medo, posso ficar. Isso é descanso aonde? Não, isso é desespero. E tem que jejuar, e tem que ser fiel dizimista, tem que fazer campanha, e tem que passar o óleo, e tem que cumprir isso e aquilo, e tem que andar com esse tipo de roupa, e com aquela roupa, e não pode andar assim, e não pode fazer aquilo outro. E assim o povo vive num desespero terrível, sem obedecer a Deus. Deus chamou o seu povo para descansar na graça. Mas o povo aí fora não obedece a Deus. Ficam que nem o povo de Israel lá. Esse é o alerta de Paulo aqui aos hebreus aqui. Então nós temos um chamado a descansar em graça. É um chamado que tem que ser cumprido. É questão de obediência. E aí nós somos levados a descansar. Também em relação às circunstâncias. Porque descanso é isso. Você descansa espiritualmente em relação a obras da lei. E você descansa em relação às circunstâncias. Esse é um chamado que nós temos. Vamos ler aqui o livro histórico, Mateus 8. É uma metáfora. Quer dizer, isso aqui aconteceu de fato, claro, mas serve como metáfora para nós. Mateus 8, do 23 ao 26. 23 e 24. Todo mundo conhece essa passagem aqui, né? Vamos relembrá-la. E, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Olha aí. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era encoberto pelas ondas. Observe uma coisa aqui, amado, antes de a gente concluir. Os discípulos fizeram o quê? Eles seguiram Jesus. Jesus estava ali com eles. Isso não significa que tempestades não possam vir. Porque o sistema religioso aí fora, em especial, o pessoalzinho aí da teologia da prosperidade, essa galera aí, né, com essa mensagem absolutamente herética e maldita, e nojenta e imunda, que distorce totalmente o evangelho mais do que nunca, essa tal teologia da prosperidade vem de um mar de rosas. Vem aqui para a nossa igreja que você não vai mais sofrer. Aqui você vai ser rico. Aqui você vai só prosperar. Aqui é só alegria. Mas olha o que diz aqui a palavra. Os discípulos estavam seguindo Jesus, como nós seguimos. Eles entraram no barco e Jesus estava lá com eles. Porém, levantou-se uma tempestade. Percebe? Ele, Jesus, né, porém, estava dormindo. Jesus entrou no barco, foi dormir. Os discípulos estavam ali com ele. A tempestade se levantou, apesar da presença de Jesus ali. Tempestades se levantam, mas Jesus estava dormindo. Por quê? Confiança. Fé. Percebem? 25. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Eles começaram a entrar em desespero. Jesus estava no barco com eles. Imaginem se eles estivessem sozinhos. Jesus estava no barco. Eles entraram em pânico. Senhor, salve-nos, por favor. A gente está morrendo aqui. 26. Jesus lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Você vê que a questão não é a tempestade vir ou deixar de vir. A questão é como você encara a situação. Porque os discípulos seguiam Jesus. Jesus estava no barco com eles, assim como ele está no nosso barco hoje, e sempre estará. Então a questão não é a tempestade vir ou não vir. A questão é como nós encaramos a tempestade. Então Jesus está dizendo: olha, por que vocês têm medo? Eu não estou entendendo esse medo. Porque além de eu estar aqui com vocês, eu já ensinei a vocês sobre a fé. Por que temeis, homens de pouca fé? Olha aí. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Sabe o que é o nome disso? Fé.
Fé. O justo viverá da fé. Acima de tudo, viver da fé é não viver em obras da lei. Acima de tudo é isso. Mas fé também é isso aqui, é confiar. Por que temeis, homem de pouca fé? Salmos 56, 4. Olha aí. Isso aqui é viver da fé. Isso aqui é descansar, amado. Lembra-se, Jesus estava dormindo, estava descansando, porque ele tinha fé. Tudo isso é uma metáfora, né? Esse fato, isso que aconteceu de fato ali, serve para nós como metáfora hoje. Em Deus, cuja palavra eu louvo, é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, louvando a palavra e recebendo a palavra. Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. O justo viverá da fé. Percebe? Eu encerro com aquele salmo maravilhoso. Vamos ler metade dele. Salmo profético, eu entendo como um salmo profético, que já se cumpriu na nova aliança. É o abençoadíssimo e maravilhoso Salmo 23. Vamos ler o versículo 1 até o 3. Dos versículos 1 ao 3. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nós temos que mudar essa fala aqui, tá? Porque aqui é a antiga aliança. Não tinha se cumprido ainda. Nós já estamos na nova aliança. A aliança que não é da letra. A aliança que é do Espírito. Já cumprida, já totalmente inaugurada. Então, a nossa fala muda. Não é nada me faltará. É nada me falta. Ah, Cristiano, está dizendo que a Bíblia está errada? Claro que não. É uma questão de tempos, né? Aqui, repito, está no Antigo Pacto. Então está falando do futuro. Nada me faltará. Agora já está cumprido. Nada nos falta. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, que estamos perfeitos em Cristo. E estáis perfeitos nele. No grego é plero, significa completo, cheio até o topo, sem falta alguma. Então, nada nos falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ah, mas irmão, estou passando aqui uma luta, está me faltando dinheiro, está me faltando isso e aquilo. Amado, aqui é uma questão espiritual. Agora, nada nos falta espiritualmente, entende? Agora, se lhe falta alguma coisa do ponto de vista material, tenha fé, lute, busque forças em Deus, ore, coloque os seus pedidos diante de Deus. É isso que Paulo ensina, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo façam os seus pedidos serem conhecidos diante de Deus. Isso é que Paulo fala lá aos Filipenses. Então, está passando alguma privação momentânea, alguma luta? Confie, creia, continue caminhando, lute com as suas forças e confesse com a sua boca. Chame a existência, creia, ore, coloque os seus pedidos diante de Deus. Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, segundo a sua vontade, meu Pai. E aí vai, amado, a luta continua. Mas espiritualmente nada te falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso é o quê? Isso é ou não é descanso? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Você está vendo que esse salmo é profético em relação ao descanso? O salmo está dizendo o seguinte: na nova aliança, nada vai faltar para o povo de Deus. Porque Deus é o nosso pastor. Então nada vai faltar. Na nova aliança, nós estaremos deitados em pastos verdejantes. Seremos guiados a águas tranquilas. Aí ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ó, a nossa alma, você quer refrigério maior do que receber o evangelho da graça na tua vida? É aquilo que Jesus falou, se lembra? Descansem em mim e achareis o que? Descanso para vossas almas. Aliás, assumam o meu jugo, né? Tomem sobre vós o meu jugo e achareis descanso para a vossa alma. É ou não é o cumprimento do que o profeta falou aqui? Do que o salmista falou, que eu entendo que é uma profecia também. Refrigera minha alma. Isso aqui se cumpriu em Cristo, pela graça.
Coloque o meu jugo. Enquanto a pessoa não coloca o jugo de Jesus, não tem refrigério para a alma. Mas se a pessoa obedece a Jesus, tomai sobre vós o meu jugo. Pum! Ah, aí sim. Qual é o jugo de Jesus atualmente? A graça, o evangelho da nova aliança. Esse evangelho refrigera a nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Amado, vocês, nós já estamos e para sempre estaremos caminhando nos caminhos da justiça de Deus. Por quê? Porque, se lembra que nós lemos lá em cima? O ministério da graça é o ministério da justiça. Então existe o ministério gravado com letras em pedras. Torá, lei, mandamentos, etc. Isso é gravado em letras em pedras. Esse é o ministério de morte e de condenação. Vocês viram comigo. Agora, existe o ministério do Espírito, onde somos guiados pelo Espírito. Esse é o ministério da graça e da justiça. Então, abençoados, nós fomos chamados para o descanso. Mas descansar não é guardar um dia de 24 horas. Descansar é assumir o jugo de Jesus na tua vida. É assumir a graça, é viver exclusivamente pela fé. Então, você vive pela fé sem obras da lei, você cumpre o seu chamado, como nós vimos semana passada, as boas obras que foram preparadas de antemão, mas você descansa em relação à lei, você descansa em relação às circunstâncias e vive pela fé. Isso sim agrada a Deus, isso sim é descansar. E nós fomos chamados para isso, em nome de Jesus.